Muito bem, pessoal, observe aqui a questão comigo, da Fundação Getúlio Vargas. A Constituição Brasileira de 1824, tema sempre muito importante, porque, primeiramente, ela tem uma característica à parte, ela foi outorgada pelo então imperador Dom Pedro I. Tá? Então essa é a primeira característica fundamental. A segunda característica também fundamental, a questão da igreja estar atrelada, vinculada ao Estado. Uma discussão que os iluministas tiveram no século XVIII foi justamente de separar uma coisa da outra, né? E o que acontece é que Dom Pedro, num retrocesso assim brutal, ele acaba atrelando a igreja ao Estado, dando ao imperador os direitos de padroado, ou seja, de nomear pessoas para a questão de cargos eclesiásticos, e o direito de beneplácito, que era o direito dele vetar qualquer ordem vinda do Papa para ser implantada pela Igreja brasileira. Tá? Então ele tinha esse direito de vetar essas ordens. Uma outra questão também fundamental dessa Constituição foi a divisão em 4 poderes, novamente ultrapassando os princípios do Iluminismo, que propunham 3 poderes, se teria aqui no Brasil 4, né? Os tradicionais: executivo, legislativo e judiciário. E aqui a pérola de Dom Pedro, né? A pérola de Dom Pedro, que foi o poder moderador, tá? Que dava a supremacia dele, Dom Pedro, sobre os outros 3 poderes. Ou seja, isso aqui caracterizou uma certa dose de absolutismo, autoritarismo ao Império Brasileiro. Tá? Então são características bem essenciais aqui. Além disso, a questão do voto. O voto aqui no caso do Brasil, ele seria censitário, portanto baseado na renda do indivíduo, tá? E além de censitário, ele seria indireto, ao contrário das nossas atuais eleições, que são diretas. Tá? Então são as características assim essenciais da Constituição de 1824. Se não está aqui, dentro desse quadradinho, pode ter certeza que está fora do esquema. Quer ver? Ó? Na letra A, ela foi elaborada e aprovada pela Assembleia Geral Constituinte e estabeleceu a organização do Estado a partir da divisão em 3 poderes: legislativo, judiciário e moderador. 2 erros, né? Ela não foi elaborada pela Assembleia Geral Constituinte, ela foi elaborada por Dom Pedro, lembre que ela foi outorgada, olha aqui, ó, outorgada, mais um Conselho de Estado, juristas de confiança do Dom Pedro. Tá? Então aqui os 2 erros, né? O segundo está aqui, a questão dos 3 poderes. Ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, em razão da adoção de um sistema censitário, ó, bonitinho, né? Que definia pelo critério de renda e bens aqueles que poderiam votar e ser votados nas eleições gerais. Puxa, tá certo, né? Não, tá errado. Constituição da Mandioca foi conhecido o projeto que a Assembleia Geral Constituinte tinha feito em 1823 e que não foi aprovado pelo imperador por ele considerar xenófobo o projeto. Então o que acontece? A Assembleia foi dissolvida e a Constituição da Mandioca engavetada. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para a gente não perder o foco. Vou dobrar essa página e vou manter aqui, ó, esse esquema do ladinho. Tá? Assim a gente percebe se tem isso aqui para cá, certo? Olha só, na letra C, foi elaborada pelo Conselho de Estado após a dissolução da Constituinte, e além dos poderes legislativo, executivo e judiciário, confere, estabeleceu o poder moderador, confere, a ser exercido pelo monarca brasileiro. Ó, perfeitinha, tá correta a letra C, tá? Veja só, a letra D, foi elaborada pelo Conselho de Estado, tá certo? Após a dissolução da Constituinte, também tá certo, e garantia forte autonomia às províncias, como se elas tivessem uma certa dose de independência em relação ao poder central. Falso. Se o imperador ele é de caráter absolutista, né, você não vai ter essa autonomia, essa flexibilização do poder, aí no caso, dentro das províncias. Tá? A letra E foi elaborada pela Assembleia Geral Constituinte
E caracterizou-se pela adoção dos princípios liberais. Não, liberais quer dizer iluministas, né? E aqui, ó, você tem uma monarquia absolutista implantada no Brasil. Portanto, falso na letra E.